Jesus, né? O motivo de eu estar hoje na casa do Senhor é gratidão a Ele, o tempo todo. Gratidão de tudo que Ele fez e está fazendo pela minha vida, amém? Desde o momento quando o Espírito Santo, Ele me deu a cura, eu só tenho gratidão pelas pessoas que Deus colocou em minha vida. E logo quando começou o culto, a pastora falou que muitas pessoas iriam se afastar, né? Que muitos estão saindo e nós não sabemos por quê, mas tem um porquê. Porque tem muitas coisas que saem das nossas vidas para não atrapalhar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Até no momento de aflição da nossa vida, é preciso sair para Deus abençoar. Amém? E no momento que eu tive, só rapidamente, quero agradecer a pastora Silvânia, o pastor Auradim, pelos momentos que eles estiveram na minha casa, pelas orações que eles fizeram pela minha vida. E no momento difícil na minha vida, eles estavam comigo também. Amém? E muitas das vezes, muitas pessoas se afastaram no processo que eu estava passando. No ano de 2023, eu perdi o bebê, que todos sabem, né? O pastor ali fez uma oração por mim aqui nesse altar, quando eu estava perdendo o bebê. Me deitou aqui nesse altar e começou a orar comigo, por mim, junto com a pastora Lídia e a pastora Cristiane. A pastora Silvânia estava viajando no tempo. E eu recebi ali a palavra do Senhor Jesus e as orações. E com 10 dias eu perdi meu bebê. Mas o Espírito Santo, irmão, quando tem algo para acontecer na sua vida, ele manda aviso. Ele avisa a gente por algo que está acontecendo. E Deus, ele usou minha sobrinha e disse: diga a ela que não é para a morte, mas para a vida. E eu fiquei sem entender o que era. E com 10 dias eu perdi o bebê. E ali eu tive uma hemorragia muito grande naquele hospital. E quando eu cheguei em casa, eu pensei que tinha tudo passado. Mas aí foi bem pior. Porque minha mãe estava ali comigo, meu marido estava comigo. E no momento que eu disse assim: mamãe, me deu um copo d'água. E ela me deu. E aquilo ali, depois que eu tinha perdido o bebê, eu desmaiei nos braços da minha mãe e do meu marido. E aí eu vi o Espírito Santo, ele falando comigo. E meu marido ali em pânico, chorando, dizendo: minha sogra, eu perdi o meu filho e perdi minha esposa. E minha mãe é uma mulher do interior, mas uma sabedoria enorme. E glorificada a Deus pela vida dela. Eu falo isso, irmão, com o coração chorando pela vida da minha mãe. E aí naquele momento, a sabedoria que Deus deu a ela pegou nas minhas veias e começou a profetizar sobre a minha vida no meu quarto. Meu quarto ficou cheio de sangue. Minha mãe não deixou olhar, mas meu marido falou. E aí, a vida da minha filha faz bombear dentro dela, pai, naquelas veias dela, Senhor, aqui nessa hora. E traz minha filha de volta. E aí se cumpriu o que Deus tem falado através da vida da minha sobrinha. Diga a ela que não é para a vida, não é para a morte, mas é para a vida. E ali minha mãe começou a orar ali nas minhas veias, pegando nas minhas veias. E disse assim: pai, bombeie o sangue na veia da minha filha e traz ela para a vida. E ali eu só lembro que eu suspirei profundamente. E disse assim: meu Deus, mãe, o que aconteceu? E ela disse assim: nada não, minha filha, só vire do outro lado. Mas meu marido falou ali que aquele meu quarto estava todo cheio de sangue, pastor. Eu tive hemorragia completamente para a morte. Mas quando Deus ele tem promessa na minha vida e na sua vida, vai se cumprir aquilo que ele prometeu. E ali não era só apenas um ciclo que estava acontecendo na minha vida, mas outro ciclo que estava para se cumprir. Eu sem saber. Descobri que estava com câncer, assim quando eu perdi meu bebê com 1 mês. De repente foi um choque, quando eu fiquei sabendo. Mas tudo que eu aprendi aqui nesse altar, que eu fazia parte da igreja daqui, eu aprendi muitas coisas com o pastor Andy, com a pastora Silvânia, com a liderança, e eu levei para a minha vida. E ali quando eu descobri que tinha muitas pregações que a pastora ela pregava sobre as emoções, e eu pegava a palavra do Senhor Jesus. E ali quando eu descobri que eu estava com câncer, quando eu fui à consulta, pastora, para o médico, ele disse bem assim: eu preciso que tenha uma pessoa com você. E eu disse bem assim: não, doutor, estou preparada. E ele fez um exame e com 30 dias eu recebi que eu estava com câncer. Estava eu ali só naquele consultório, que meu marido voltou a trabalhar. Eu disse: vá para casa, vá trabalhar e não se preocupe não. Quando eu cheguei,
E aí aquele médico chegou para mim e disse bem assim, realmente, velho, você está com câncer de mama. Aí eu cheguei para o médico e disse assim, sim, doutor, como é que a gente faz? Né? E ele ficou assim, olhando para mim, e eu acho que ele se bem assim. É bem isso mesmo. E aí ele disse assim, eu não entendi o que essa mulher está passando na cabeça dela. Ela tá, você entendeu que você está com câncer? Eu disse, eu entendi, doutor, que eu estou com câncer. Resumo da história, quando eu descobri que eu estava com câncer, ele me encaminhou para uma médica ali no hospital cirurgia. Por 20 dias eu comecei a fazer meu tratamento, eu vinha a mão de Deus todo o tempo. Todo o tempo eu vinha a mão do Senhor Jesus. Muitas pessoas nem sabiam que eu estava com câncer, porque tem coisa na tua vida que acontece na sua vida que nem é preciso você falar. Mas o agir de Deus, Ele age por nós. As nossas emoções, ela quer sair, ela quer voar. Eu acho que Ele quer sair do nosso corpo e quer voar. E eu decidi assim, todas as emoções que estão acontecendo no meu corpo, voltam para o lugar em nome de Jesus. Eu lembrei que eu dei 4 tapas nos meus braços, um lado e outro. E eu disse assim, emoções, voltam para o lugar. Eu não vou chorar, eu não vou entrar no desespero, porque eu tenho Deus dentro. E eu não vou entrar no desespero. Eu lembro que eu cheguei às 4h30 da tarde ali, no comércio. E aí eu comecei a trabalhar junto com o meu esposo, atender as pessoas. E ela disse assim para mim, e aí? Eu fiz assim para ele, um joinha que estava tudo certo. Quando eu fechei o comércio, eu entrei para dentro de casa, aí foi quando eu falei com ele, deu positivo. Ele disse bem assim, como foi que você conseguiu? Você chegou, você sorriu para as famílias, você falou de Jesus para as pessoas e você não entrou no desespero e ele começou a chorar. E aí eu disse a ele, olha, nossas emoções, ela tem que voltar para o lugar. Mesmo que o inimigo ele tenta nos derrubar o tempo todo, mas Deus ele está com nós. Então que todas as emoções ela bata por retirada. E aí eu comecei meu tratamento. Teve tempo difícil, teve bastante. Como está lá na palavra do Senhor, né? Passei pela sombra da morte. Mas eu estou aqui, para a glória do Senhor Jesus. Se vocês olharem meus vídeos, se vocês verem as minhas fotos, vocês dizem que não é eu que estou aqui. Mas eu quero dizer a vocês que nós temos um Deus, que Ele é capaz de fazer tudo pela nossa vida. Ele é o Deus que restaura, é o Deus que entra na batalha pela nossa vida. Ele levanta do pó e faz algo novo sobre a nossa vida. E ali eu vi o processo todo, doloroso na minha vida, e vi muitas pessoas se afastar da minha vida. Muitas pessoas que estavam na minha mesa, que sentavam na minha mesa, e diziam que eram meus amigos que estavam comigo. No momento da minha fraqueza, do que aconteceu comigo, a perda do bebê e o câncer, as pessoas se afastaram. Eram poucas pessoas que mandavam bom dia. E muitas das vezes, o pastor dizia bem assim, Senhor, por que as pessoas não mandam bom dia? Por que as pessoas não falam comigo como falavam? E Deus veio falar no meu coração, eu sou o seu provedor. Eu estou contigo nessa batalha. Não olhe para você, é maior do que aquilo que você nem imagina. Mas essas pessoas não vão estar com você no momento que eu entregar a bênção que eu tenho para você. E além de Deus trabalhar no meu coração, era muita coisa que Deus trabalhava. E eu disse assim, Senhor, até a própria família, ela se afastava de nós. E no momento que era só eu e meu marido, eu dizia bem assim, filho, eu sinto falta de fulano ciclano, e não fala nem comigo, não manda nem bom dia, nem boa tarde. E ele disse assim, Leguinha, não me traz não. O importante é que nós estamos juntos. E aí a varoa que teve a minha esposa, a pastora orou, e Deus fez me lembrar, né? No tempo que eu me casei, pastor. Que eu me casei aqui também, me casei no civil aqui também junto com o meu esposo, né? E a promessa que Deus prometeu para a minha vida e para a vida de Ricardo. E eu recebi assim, meu filho, as pessoas não falam. Porque a primeira coisa, irmão, quando você está enfermo, que as pessoas acham que você já morreu. Já chega pessoas perto da gente dizendo assim, fulano morreu de câncer, ciclano morreu de câncer. E eu disse para aquela pessoa, o meu Deus, Ele vai fazer eu viver o propósito que Ele tem para a minha vida. O processo é doloroso, ele é grande, mas ele é fiel para se cumprir na minha vida. Então eu não quero saber o processo que fulano está passando, que ciclano está passando, mas eu quero viver o propósito que Deus tem na minha vida. E aí eu lembro que o momento mais difícil na minha vida foi quando eu estava terminando a quimio, a vermelha. Eu lembro que eu não conseguia lavar nem um copo na minha casa. Na pia, pegar um prato, uma colher, eu não conseguia pegar. Só que ninguém sabia disso, só sabia Jesus e meu marido que estava comigo ali.
Porque normalmente quando eu estava fazendo a minha quimio, minhas irmãs vinham ficar comigo. E aí eu tomava aquela medicação e eu sabia que elas tinham a vida dela. E eu dizia assim, podem ir para casa, eu estou bem. Mas o processo, quem sabia era eu e meu marido que estava passando. E aí naquele momento, quando eu peguei um copo que eu não consegui segurar aquele copo, que era mais leve do que esse telefone, eu disse bem assim, Senhor, minha força está indo embora. E ali, 3 horas da madrugada, dia de quarta-feira, eu estava orando. E deitada na cama, chorando, para não mostrar meu marido que eu estava fraca. E eu tinha que fortalecer meu marido para não deixar ele cair junto comigo. E eu disse para ele, ao entrar Jesus naquela noite, foi algo assim. Foi algo assim que eu tive uma experiência. Eu já tive várias experiências com Jesus. Mas aquela experiência, 3 horas da manhã, um dia de quarta-feira, meu irmão, foi algo sobrenatural. Eu cheguei e disse assim, Senhor, eu estou sem força hoje. Quantas forças o Senhor já me deu? Até aqui o Senhor me sustentou. Na minha fraqueza, o Senhor estava comigo o tempo todo. E o Senhor continuou para fazer um almoço com meu marido. E aí, irmão, eu lembro que eu me deitei. E ela ia no som. E quando eu me acordei, eu não sentia nada do meu corpo. Nenhuma dor, nenhuma fraqueza. Eu me levantei, consegui limpar minha casa, lavar os pratos, fazer o almoço pro meu marido e ainda descasquei a caixa de macaxeira. E eu disse assim, Senhor, que força é essa que o Senhor me deu nesta madrugada? E ele disse assim, filha, eu tenho um filho e uma filha. E está falando comigo do profundo da alma. Eu sou aquele que levanto. É aquele que restauro. É aquele que eu trago de volta. E eu trouxe para você renovo do Senhor nas tuas veias. E depois daquele dia, meu irmão, eu não senti mais nada de dor no meu corpo. Eu conseguia fazer almoço, só não limpava a casa. Mas eu conseguia fazer almoço, fazer café e tomar, meu marido. E depois eu terminei, para a glória do Senhor Jesus, meu tratamento, dia 1º de abril. Aleluia. E eu disse a Deus, Senhor, para onde eu for, e eu puder levar meu testemunho, eu vou falar do que o Senhor fez. E o que eu acho interessante, pastora, foi que Deus disse bem assim, o meu médico disse assim, interessante, que você não tem ninguém da sua família que teve câncer. Só você é a primeira. E eu cheguei para Deus, no dia que eu descobri que eu estava com câncer, eu disse assim, entrei dentro do meu quarto. E eu entrei em batalhas, em guerras espirituais. Eu disse bem assim, meus irmãos, Deus, se o Senhor veio com essa enfermidade sobre a minha vida, é porque o Senhor tem um propósito. E esse propósito que o Senhor tem na minha vida, ele vai bater por terra em nome do Senhor Jesus, essa enfermidade. Nenhuma enfermidade vai chegar sobre as minhas irmãs, sobre as minhas sobrinhas e sobre meus sobrinhos. A minha geração não vai ter câncer. Eu fui a primeira e a última a ter câncer na minha família. Eu anulo essa palavra, câncer, na minha vida e na vida da minha família. E eu profetizo que ninguém da minha geração vai ter câncer. E aí eu comecei a orar e comecei a ganhar no mundo espiritual. E eu creio que Deus ele vai fazer na minha vida e na vida da minha família. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui curada para a glória do Senhor Jesus. Eu não preciso tomar nenhuma medicação durante 5 anos, que todo mundo sabe que durante 5 anos tem que tomar, né, a medicação. Eu não preciso, porque Jesus ele me deu minha cura antes de eu terminar o tratamento. Nos primeiros exames está dizendo que eu tive câncer na mama direita. E ele disse, mas aqui está dizendo que você não teve câncer. Você não tem câncer. E agradeceu Jesus. Deus me curou antes do tempo, porque eu sabia que Deus ia me curar, pastora. Só não sabia que Ele ia me curar tão rápido. Antes do ano, Jesus ele me curou. Quando Ele levou eu fazer aquele exame naquela sala, que Ele usou 6 médicos para me examinar e saber que eu não tinha mais câncer. Deus disse assim, filha, eu te curei antes que você nem imaginava. E eu vi Deus na minha vida e na vida do meu esposo o tempo todo. E eu sou grata a Deus, primeiramente, e as pessoas que Deus colocou em oração. Porque chega a gente dizer assim, estou orando por você, estou na madrugada por você, estou subindo no monte através da sua
sua vida. E eu disse assim, Senhor, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem levantado. Pessoas que o Senhor tirou, mas pessoas que o Senhor trouxe para próximo. E ali eu vi que os verdadeiros amigos não é aquelas pessoas que estão próximas de você, mas são pessoas que estão anos e anos longe de você. Mas quando sabem que você estava com uma enfermidade, foi as primeiras pessoas a mandar uma mensagem e ligar. Eu estou com você. Pessoas que estavam afastadas mais de 5 anos e 3 anos. E aí eu vi que os verdadeiros amigos, muitas das vezes, são aquelas pessoas que estão tão afastadas. E muitas pessoas que estão próximo da gente, que diz que é amigo da gente, que come na nossa mesa, quando você pensa que não, se afasta. Por quê? Porque não quer viver o processo que você estava vivendo. E não quer ver. Então Deus, Ele traz pessoas renovadas para a sua vida, para renovar você também. E eu sou grata a Deus. E uma palavra que deu no meu coração foi, e Josué, versículo 1, verso 9, diz assim: seja forte e corajoso, não tema, porque eu estou com você. E eu dizia para Deus, Deus, não quer ser forte, não quer ser corajoso. Ele dizia bem assim para mim no meu coração: no momento da sua fraqueza, no seu desespero, você tem que ser corajosa. Você tem que se levantar e começar a guerrear na sua vida, porque você pode estar até morta, a sua alma, a sua carne, mas o Espírito, ele continua vivo dentro de você. E eu dizia assim: Pai, é o Senhor que entra na minha vida para batalhar a meu favor. E o Espírito Santo, ele estava o tempo todo ali, me visitando nas madrugadas. E eu vi as orações das pessoas que diziam que estavam orando por mim, me levantando. E eu dizia assim: olha, eu estou viva, primeiramente por Jesus, segundo as orações. E Jesus, Ele é Deus fiel na nossa vida, no momento da nossa fraqueza, Ele está com nós. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.